o IG Plus Entrevista. E nessa edição, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história de uma escola de limpeza que acaba de se transformar na Fundação Uniabralimp. Para entender um pouco mais desse processo todo, então recebemos Sandro Heim, presidente da entidade. Sandro, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado, Carla. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Sandro, a pergunta que não quer calar e a gente quer entender como é que aquela escola de limpeza que foi fundada, se não me engano, lá pelos idos dos anos 90, amadureceu e agora acaba de tomar o formato de uma fundação, a Fundação Uniabralimp. Conte para a gente, então, eu acho que você vai ter que resgatar aí um pouco da história, mas é interessante para a gente entender todo esse processo. Joia, ótimo, com prazer. Isso, sem dúvida, vem antes de mim, né? Muita gente trabalhou, muita gente que quis desenvolver o mercado foi parte disso. E eu vou trazer até um pouquinho do meu conhecimento, depois a gente pode até verificar se está tudo certinho. Mas desde a criação da própria Abralimp, uma das razões de ser o propósito de ser da Abralimp, que é o de evoluir o mercado, melhorar o mercado, ser um local de troca de ideias, de criação de conteúdo, sempre fez muito sentido que parte da força da Abralimp fosse usada para educar, para criar conteúdo e transmitir conteúdo. Então, depois de alguns anos, foi criada uma escola. Eu não sei precisar a data, mas eu acho que a escola em si, foi quando a gente até deu o nome da escola Lídio Nobueno, e era em homenagem até a um integrante do nosso mercado, né? Ela começou a tomar mais forma, um pouco mais de atividade por parte da Abralimp, quando a gente começou a criar cursos. Então eram trazidas pessoas do mercado, a gente criava um conteúdo específico, que era curado e analisado pelos membros da associação, e a gente também começou com uma salinha, depois tentando cada vez mais aumentar a nossa capacidade de dar aulas, e com isso, com o crescimento da Abralimp veio junto, a escola veio crescendo, mais aulas foram sendo dadas, mais tipos de conteúdos criados, mas sempre com uma certa limitação. E a limitação até tinha desde uma limitação, eu vou dizer assim, de foco, de onde é que a gente vai, né, priorizar, gastar nossas energias, nosso tempo, até porque lá no começo muito é feito com doação do tempo das pessoas. Hoje a gente já tem realmente um corpo profissional, mas não foi assim desde o começo, mas é onde a gente escolhe priorizar. E acho que a gente está no momento que, sem dúvida, criar conteúdo e passar conteúdo é uma prioridade, e a própria Abralimp, simplesmente tendo essa vontade de fazer, ela tinha várias limitações, tanto físicas quanto de estatuto. Então, uma associação, por exemplo, ela não poderia criar uma condição de pagar e ser paga da forma que uma fundação pode. E eu digo isso, que no estatuto da Abralimp, ela não poderia cobrar por um curso. E fica uma situação que a gente não sabia mais como fazer, se a gente cobrava, mas a gente não podia cobrar. Então, criava uma situação ruim e que acho que desestimulou a gente investir mais na criação e na passagem do conteúdo. Com a criação da fundação, a gente cria um veículo que o propósito dele, tanto legal, o arcabouço dele, é próprio para isso. Então, fica mais fácil da gente poder investir no que a gente precisa investir e da gente transmitir e poder passar isso para nossos próprios associados, isso a gente sempre pôde, mas também para extrapolar isso e passar isso para fora, como uma fundação que tem a ideia de ajudar a sociedade, melhorar, evoluir o que ela puder, agora a gente pode fazer, porque é parte realmente da razão social, daí o nome, né, de razão social dessa fundação. Então, com isso, a gente vai poder não só fazer mais coisas, como eu acho que ao criar esta divisão, por assim dizer, a gente vai dar mais foco ainda na criação e transmissão de conteúdo e do saber fazer ao mercado. Me parece continuidade, que é a perpetuação do conhecimento. Mas eu queria entender
de você, em que momento, se você consegue nos contar, qual foi o momento em que se tomou a decisão de fato, porque a esta altura a escola de limpeza já era formatada como a Uniabralimp, o braço educacional da Abralimp. Mas qual foi o exato momento em que se decidiu? Agora sim, nós vamos dar um passo maior, um passo para a posteridade, que é a formação da fundação. Eu acho que é difícil, como quase tudo na vida, né? É difícil você ter aquele momento exato, é mais um contínuo, né? De coisas que vão se juntando até chegar aquela última gota que a gente acaba tomando a decisão. Então, assim, eu seria leviano dizer que foi uma coisa só. Eu acho que sempre existiu essa vontade de investir mais na educação. Então, isso sempre foi o pano de fundo. Talvez uma faíscazinha que acontecia e que nos ajudou era justamente essa limitação que eu comentei, essa limitação legal, estrutural, de uma associação não poder dar cursos. Então, acho que isso foi algo que acabava nos segurando. E quando a gente sentiu já que a gente já tinha a força, a gente tinha os recursos, a associação crescendo, e isso acabava sendo um impedimento, foi essa hora que a gente percebeu que precisava realmente, se a gente queria fazer algo a mais, estava na hora. Então acho que tinha vários dos membros ali da Direx, né, como a gente chama, chegou à conclusão que a gente precisava dar esse passo para poder oferecer para o mercado de uma maneira geral. Então acho que foi essa, se teve algum momento, foi esse, quando a gente percebeu que a gente não podia atender ao mercado da maneira que a gente queria. Foi a percepção do crescimento e da consolidação, acho que de forma resumida, né? E para que a gente entenda melhor, qual será o papel da fundação dentro do mercado de limpeza profissional? Ela foi feita para criar e disseminar conteúdo. É isso que a gente vai fazer, é isso que, e se possível, se a gente fizer direito, ela vai acelerar a adoção e a evolução deste mercado. O que os profissionais e as empresas podem esperar da fundação? De prático, de imediato, naquilo que tange o profissional e as companhias, o que eles encontrarão na Fundação Uniabralimp? Então, primeiro é um novo espaço físico. É lógico que em tempos de pandemia, até a gente vai usar o espaço físico para nos ajudar a passar conteúdo, mas assim que esperamos todos, né, que isso não dure para sempre, que logo mais a gente possa estar se encontrando ao vivo. Então, o espaço físico, certamente, a gente vai ter um espaço físico dedicado e um investimento maior na criação de conteúdo, então mais tipos de cursos, mais uma grade maior e também uma expansão de poder usar esse conteúdo que a gente tem, de transmitir não só de uma forma física, mas também de acelerar o que a gente está fazendo aqui, né, de poder fazer via internet e via ensino à distância uma alavancagem maior da passagem de conteúdo. Sandro, é uma curiosidade minha e que deve passar pela cabeça de outras pessoas também. A pandemia impulsionou essa tomada de decisão? Ela fez com que o olhar para o preparo, a capacitação e o compartilhamento de conteúdo, porque a gente está aprendendo tanta coisa nesse último ano e meio, isso também colaborou para impulsionar e dar forma à fundação? Eu não sei se o impulsionar, como eu comentei, nós já tínhamos todas as coisas necessárias, eu acho que tudo já estava claro que a gente precisava da fundação. Então, não sei tanto se o impulsionar, mas certamente no formato. Então, se a gente já tinha a ideia de ter um EAD, né, o ensino à distância, depois da pandemia é impossível pensar a fundação sem ter a capacidade de se multiplicar de forma digital. Então, eu acho que sim, ajuda, deixou ainda mais clara a necessidade de que a limpeza é algo que precisa ser profissional, e aí no mercado em geral, né, de que a gente tem que lidar com a limpeza realmente como algo profissional. Não dá para brincar com a saúde, não dá para brincar com
como você faz a limpeza com o fim de eliminar coisas que podem ser problemáticas para nós seres humanos. E, além disso, a forma. Então, o EAD, se era uma coisa que fazia sentido, agora virou essencial. E como é que o mercado e os associados poderão, de fato, se beneficiar das iniciativas da Fundação Uniabralimp? Poxa, aí é o mais fácil, né? É participando. É dedicando horas, e eu acho que assim, nós de cada um e para os gestores das empresas, é se conscientizando que vale a pena investir tempo, e tempo dos seus funcionários, o seu próprio tempo, para que eles possam se educar. E ao se educar, ao aprender novas técnicas, novas práticas, eles certamente vão melhorar o desempenho daquela empresa e do mercado em geral. Então, acho que dediquem o tempo de vocês e, principalmente, das suas equipes, separem um tempinho para que eles possam treinar e se educar. Capacitar, treinar. A gente está sempre falando nesse tema, mas é fundamental, né? É dar continuidade, porque a gente aprende o tempo todo. E voltando à pandemia, talvez ela nos mostrou a importância disso. Nós aprendemos novas formas de nos comunicar, demos mais atenção à limpeza e aprendemos que conhecimento nunca é demais, não é mesmo? É isso aí, perfeito. Sandro, e quais são os princípios que norteiam a Fundação Uniabralimp? De uma forma mais abrangente, eu diria, é muito parecido com a Abralimp, com a associação. Ela acaba sendo algo que funciona um pouco em paralelo, mas a mantenedora, né, da fundação é a Abralimp. Então, os mesmos propósitos, a mesma lógica da Abralimp se transfere, que seriam de fazer com que o mercado evolua, de ser um local de troca de ideias, de tentar da melhor forma possível. E é interessante porque muitas vezes nós estamos aqui querendo evoluir o mercado, mas muitas vezes empresas que concorrem no mercado. Então, essa ética, essa transparência, às vezes eu sinto algumas pessoas gostando de fazer as coisas de forma mais rápida, ou como faria na sua empresa, mas a Uniabralimp, a fundação, ela também tem essa característica, ela precisa de consenso, que eu acho que é bom. Às vezes pode levar mais tempo para chegar em algum lugar, mas eu acho que a gente chega de uma forma mais robusta. Então, essa mesma ética de transparência, de agregar, de ter que criar um consenso antes de você poder se mover e dar o próximo passo, certamente é o que vai nortear a fundação. E daqui para frente, o que podemos esperar? Quais são os próximos passos da Fundação Uniabralimp? Bom, um pouco vai depender do ambiente, né? O que eu comentei de ter o local físico. É lógico que a gente gostaria o quanto antes de poder inaugurar, de ter o nosso espaço, mas certamente o que se pode esperar é mais investimento, mais recurso, mais tempo, mais energia vai ser gasta na criação e na difusão de conteúdos para limpeza profissional. Ou seja, a gente pode pensar em crescimento, em consolidação e efetivação do mercado de limpeza profissional? Com certeza. Acho que a gente vai elevar o nível do nosso mercado e, ao fazer isso, todo o mercado se beneficia. Muito bem, Sandro. Muito esclarecedora a sua resposta, a sua participação aqui no IG Plus Entrevista. Nós vamos encerrando com essa novidade muito positiva e muito importante para todo o segmento. E eu escolhi uma frase, Irian Duran, fundador da General Motors, que diz assim: somos o que fazemos repetidamente. Excelência não é um ato, mas sim um hábito. É esse hábito de procurar e perseguir a excelência que traz a nossa conversa aqui ao final e é o que a gente pode esperar da Fundação Uniabralimp. Excelência, excelência, excelência. Adorei a conversa, Sandro. Obrigado, Carla. Adorei também. É isso aí. Precisamos criar o hábito de nos educar sempre, cada vez mais. Muito obrigada pela participação. Assim encerramos essa edição, agradecendo aos nossos patrocinadores,
Alpha Athena, InService e Spartan. E a você que está aí do outro lado e nos acompanha nessa jornada. Até a próxima edição.